mais uma vez, meu nome é Ana Carla, dando continuidade às aulas do terceiro ano do ensino médio, ainda na continuação de resolução de questões sobre a cônica chamada elipse. Primeira questão, determine a equação da elipse cujo centro é menos 2 e menos 1, a qual passa pelos pontos menos 1 e menos 1 e menos 2 e menos 3, tendo seus eixos paralelos aos eixos coordenados. Então, você tem aqui o eixo y e aqui o eixo x. O centro é o no menos 2, menos 1. Menos 2 em x, então menos 2 e menos 1. Então, aqui é o centro da elipse. Passa pelos pontos menos 1, menos 1. Então, menos 1 e menos 1. Então, passa por esse ponto. E passa pelo ponto menos 2 e menos 3. Menos 2 em x e menos 3 em y. Menos 2 e menos 3. Então, passa também por esse ponto aqui, ó. Ok? Então, eu sei que a elipse se comporta mais ou menos assim, ó. Não desenhar, eu não sei. Mas eu sei que o centro é assim, né? Então, vai ficar assim, mais ou menos, né? É algo que fica assim, ó. Certo? Aí, isso aqui só é, se você observar, é 1/4, né? Da elipse. Se eu continuasse, ia ser mais ou menos até aqui, ó. Aí, o que eu posso garantir, ó? Se ela é paralela ao eixo dos coordenados, que é o eixo x e y, né? Os eixos x e y, nós temos que esse centro aqui, ó, dista 1 para cá, ó, e dista 2 para cá. Então, o eixo maior é o eixo paralelo, tá? É o eixo paralelo. Eu vou desenhar um outro eixo aqui para que vocês tenham noção. Então, é como se eu tivesse um eixo aqui, ó. Esse aqui é o y', e tivesse um outro eixo aqui, ó. Esse aqui é o x', tá? E aqui é 1/4 da minha elipse. Então, observe que se eu fosse continuar a desenhar a elipse, nesse eixo x', y', se desceu 2 para baixo, sobe 2 para cima, né? Então, ia ficar mais ou menos aqui, ó. O eixo maior. Foi 1 para a direita, então iria 1 para a esquerda, ó. Então, minha elipse ia ficar mais ou menos assim, ó. Vou tentar desenhar, tá? Não vou garantir, não. Porque eu sou um pouco ruim de desenho com essa mesinha digitalizadora. Então, mais ou menos, é algo mais ou menos assim. Certo? Fecha aqui, imagina que tenha fechado aqui. Aí, essa imagem, que é a elipse, ela está fora do eixo XY. Então, eu tenho que observar ela no eixo XY. Observem que a distância do eixo menor até o centro, né, dele, vale 1 unidade. A distância aqui para cá vale 1. E a distância do eixo maior, daqui até aqui, ó, vale 2 unidades. Então, você sabe qual é o valor de A. No caso aí, o valor de A é igual a 2. E o valor de B, que é igual a 1. Nós estamos observando só a metade do eixo, né? Do eixo maior e do eixo menor, tá? Olhando do centro até o final do eixo. E a gente sabe também que o centro, já está dado na questão,
é o menos 2 e o menos 1. Lembrando, como o eixo maior é o eixo y', então F1 e F2 está contido no eixo O', Y'. Isso aqui é a nova origem, né? O novo centro, que é paralelo, né? Que é paralelo ao eixo OY. Logo, a equação daqui vem da equação, quando eu faço a associação, é essa daqui, ó. Vai ficar y menos y0 ao quadrado sobre a ao quadrado mais x menos x0 ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Quem não assistiu a aula que eu explico, né? Vai aí na playlist e dá uma olhadinha. Aí aqui basta substituir, né? Porque você já sabe quem é o x0, quem é o y0. Tá aqui o centro, o x0 é o menos 2 e o y0 é o menos 1. Então vai ficar assim, ó, a equação que passa, a equação dessa elipse. Vai ficar y menos o y0, que é menos 1. Vai ficar y mais 1, que menos com menos dá mais. X menos x0, x mais 2, né, porque menos com menos dá mais, ao quadrado. Esse aqui sobre o a ao quadrado, o a é 2, fica 2 ao quadrado. E esse aqui sobre o b ao quadrado. Isso aqui é igual a 1. Ou seja, a equação da elipse pedida é y mais 1 ao quadrado sobre 4 mais x mais 2 ao quadrado sobre 1. Isso aqui é igual a 1. Eu posso colocar primeiro na frente aqui o x ao quadrado mais 2 ao quadrado sobre 1? Pode. Tá? A ordem das parcelas não altera o resultado da soma. Então, pode sim. Então, a primeira questão era isso. Observem que a gente tem aqui a elipse fora do eixo, né? A origem, ela é fora do eixo. Os eixos x' e y' são paralelos ao eixo x e y. E a segunda questão diz o seguinte: as cônicas são curvas no plano, obtidas pela interseção de um plano com um cone circular reto. Dependendo da forma como essa interseção aconteça, no caso do plano ser indicado ao eixo do cone, não passar pelo vértice e não ser paralela a nenhuma das geratrizes, obtém-se a elipse conforme a figura a seguir. Então, já expliquei para vocês como é que se forma, né, as seções cônicas. A elipse é formada com o eixo, com a interseção de um plano sobre uma das folhas, né, da superfície cônica. A elipse é responsável por modelar diversos problemas. 1. Espelhos dos dentistas. A forma elíptica desses espelhos faz com que os raios de luz se concentrem no dente e esse ser tratado, facilitando a visualização pelo odontólogo e evitando o desconforto de ser o paciente ofuscado pelo feixe de luz. Então, é uma das utilizações da elipse. Aparelhos de radioterapia e outros. Nos tratamentos radioterápicos, as células doentes são eliminadas enquanto as células sadias ao seu redor não são afetadas. Isso também é utilizado, é uma das utilizações da elipse. E a terceira utilização na astronomia. Os planetas descrevem uma trajetória semelhante a uma elipse, tendo o Sol como um dos focos. Considere a elipse representada pela equação 4x ao quadrado mais 9y ao quadrado menos 32x menos 54y mais 109 igual a 0. Calcule o centro, o comprimento do eixo maior, o comprimento do eixo menor. Em seguida, esboce o gráfico da elipse. Eu vou deixar o gráfico para vocês esboçarem. Eu tinha até colocado aqui o plano, mas o gráfico eu vou deixar para vocês. Eu vou calcular só o centro, o comprimento e o eixo maior e o eixo menor, tá? Então, a equação da elipse é essa. Ó, essa aqui é a equação geral, tá?
ela está escrita de maneira geral. Maneira geral é igualando a zero, né? Menos 32x, menos 54y, mais 109, igual a zero. Essa aqui é a equação geral. Tá? Como é que eu faço para encontrar a equação geral? Você pega a equação reduzida, resolve até encontrar a equação geral, que é nesse formato. Para voltar da equação geral para a equação reduzida, você tem que completar quadrado, fazer o completamento quadrado. Eu vou pegar aqui os termos que estão em x, ó, 4x ao quadrado menos 32x ao quadrado, menos 32x, desculpa. Vou separar dos termos que acompanham o y e do termo independente. Ok? Isso aí vai ser igual a zero. Então, eu vou olhar para cada um desses aqui. E utilizar a ideia de completar quadrado. Ó, 4x ao quadrado menos 32x veio da diferença 2x menos 8. Por quê? Ó, quadrado do primeiro, 4x ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 2x, 4x. 4 vezes menos 8, menos 32x. E o quadrado do segundo, menos 8 ao quadrado dá 64. Só que aqui não tem o 64. Então, como eu acrescentei 64 ao colocar esse quadrado da diferença, então eu tenho que retirar 64. Mesma coisa eu vou fazer aqui para os termos que acompanham o y. Quem é que vai ser isso aqui? Vai ser 3y, porque a raiz quadrada de 9 é 3, a raiz quadrada de y ao quadrado é y. Outra maneira de se observar. Aí, ó, 54 dividido por 3 e por 2. É assim que a gente faz, ó. Mesma coisa eu fiz aqui, ó. 32 dividido por 2 e por 2. 54 dividido por 3. Eu vou fazer por 2 logo. 54 por 2 dá 27, por 3 dá 9. Então, aqui vai ficar menos 9. Observe, ó, o quadrado do primeiro dá 9y ao quadrado. 2 vezes 3, 6y. 6 vezes 9, 54y negativa. Mais o quadrado do segundo. Menos 9 ao quadrado dá 81 positivo. Só que aqui não tem esse 81. Então, eu tenho que tirar 81. Mais 109. Isso aqui é igual a zero. Então, observem que eu estou completando quadrados. Aí, aqui eu vou resolver, tá? Vai ficar o quê? Vai ficar 2x menos 8 ao quadrado, mais 3y menos 9 ao quadrado. Aí, ó, menos 64 com menos 81 dá menos 145. Mais 109, sobrou menos 36. Então, menos 36 igual a zero. Observe que eu já peguei esse e esse, fiz a continha aqui, ó. Fiz a continha aqui do lado. Aí, o que que eu faço agora? Pego esse 36 e jogo para o outro lado. Vai ficar assim, ó. 2x menos 8 ao quadrado, mais... Deixa eu apagar aqui, que foi lá para baixo. Vai ficar assim. 2x menos 8 ao quadrado, mais 3y menos 9 ao quadrado é igual a 36. Ok? E o 36 pode ser visto como 6 ao quadrado. Vou colocar logo, tá? 6 ao quadrado. Então, eu vou dividir tudo isso aqui, ó, por 6 ao quadrado.
por 6 ao quadrado, por 6 ao quadrado, por 6 ao quadrado. Por que eu estou dividindo por 6 ao quadrado? É porque na minha equação reduzida isso aqui é igual a 1. Então, por isso que eu estou dividindo por 6 ao quadrado. Aí vai ficar o quê, ó? Como está tudo ao quadrado, pode ser visto assim, ó. 2x menos 8 sobre 6 ao quadrado, mais 3y menos 9 sobre 6 ao quadrado. 6 ao quadrado dividido por 6 ao quadrado é igual a 1. Aí nós temos o que aqui, ó? Nós temos, simplificando, dá para dividir o numerador por 2 e o denominador por 2 aqui. E aqui dá para dividir por 3 e por 3. A cada fração separadamente. Aí aqui eu tenho x menos 4 ao quadrado sobre 3 ao quadrado, mais eu tenho aqui, dividindo por 3, y menos 3 ao quadrado sobre 2 ao quadrado, isso aqui igual a 1. Aí, comparando, observem, o A é maior do que o B. O A está embaixo do X. Então, o eixo maior aqui, ó, quem é o A? É o 2 ou é o 3? O A é sempre o eixo maior, então o A é o 3, ó. E o B é o 2, ó. Então, nós temos que o A vale 3 e o B vale 2. Quem é o centro? O centro, observando, ó, é 4 e 3. Então, nós encontramos algo parecido a isso, ó. Vou colocar aqui para que vocês relembrem e vejam de onde foi que eu tirei isso aí. X menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado, isso aqui é igual a 1. Aí o que pede na questão? O centro, o comprimento do eixo maior e o comprimento do eixo menor. O centro, a gente já sabe, né? O centro é x0 e y0. Tá aqui, ó. 4 e 3. Certo? Olha para cá e olha para cá e vê quem é o x0 e quem é o y0. Então, o centro a gente já encontrou. O comprimento do eixo maior e do eixo menor, o eixo maior, distância de A1 até A2, é igual a 2 vezes o A. No caso aqui, 2 vezes 3, nós temos 6 unidades. O eixo menor, B1 até B2, é igual a 2B. Ou seja, 2 vezes 2 é igual a 4. O eixo menor é igual a 4 unidades. Ok? E aí o esboço do gráfico fica aí para vocês fazerem. Esse gráfico, lembrem-se, né? Ele é um gráfico onde o centro é fora do eixo x e y, do plano cartesiano, né? Fora da origem, e o novo eixo dele, que é o x' e y', é paralelo aos eixos x e y, certo? Espero que vocês consigam. Até a próxima aula.